E olá, meu povo, meu pessoal, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui iniciando mais um podcast. Dessa vez na nossa sala, maravilhosa sala aqui, dessa vez na mesa aqui, juntos aqui para estar falando e ministrando uma palavra maravilhosa, porque hoje nós temos tema abençoado, não é mesmo, Amém. Bispa? Oh, glória a Deus. E aí, meu povo, Deus abençoe vocês. Já estava com saudade. Só justificando, né, que a semana passada eu não estava aqui, estava viajando, por isso nós demos aquela paradinha, mas já estamos tudo de volta aqui. Para a glória de Deus, porque eu estava com saudade de você, viu? Em nome de Jesus, vamos para esse podcast aí, Vamos Nicolas. nesse podcast abençoado. E hoje iniciando esse podcast com o nosso queridíssimo amigo Espírito Santo nesse lugar. Porque não existe ninguém, nenhum outro além de nós falar do que nosso amigo Espírito Santo. Mas antes de nós estarmos entrando totalmente nessa ministração que em nome do Senhor Jesus Cristo vai ser abençoada, quero estar convidando a todos vocês que sempre estão nos acompanhando para que vocês possam estar se inscrevendo. Se vocês gostam e querem apoiar, se inscreva. Deixa o seu like, comenta, compartilha para mais pessoas serem alcançadas através de sua vida, sendo um instrumento para manifestar o Evangelho de Deus nessa terra. Porque aqui nós estamos fazendo uma pequena parte, falando um pouquinho, trazendo pessoas para vir edificar nossa vida, mas também cada um que está nos assistindo pode fazer parte desse projeto, nos ajudando a levar esse Evangelho, esses testemunhos para mais e mais pessoas. E também, como muitas pessoas têm falado, principalmente com a Bispa, pedindo para que consigam estar proporcionando esse apoio, vamos estar sempre deixando a chave Pix, que é o CNPJ do Ministério Restaure, que está sempre aí embaixo, que é a patrocinadora desse projeto total aqui. Graças a Deus. Aleluia! Então, vamos estar sempre deixando aí tanto na descrição, como também fixado no nosso canal, na parte principal ali, onde vocês veem todo sobre o canal. Então, sempre vai estar fixado ali para você que quer apoiar. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ficar enviando, mandando uma quantia. Não. É aquilo que você sentir no seu coração. E como tem pessoas que estão pedindo essa oportunidade de estar proporcionando, nós vamos estar deixando aí porque está sendo pedido. Então é isso. Bora que bora iniciar nesse Bora tema que bora! maravilhoso. A gente tem um amigão aqui conosco, né? Ó, Temos. você pode não vê-lo, mas você pode sentir ele aí já, do seu lado, na sua casa, no seu carro, no seu escritório. Não sei, a hora que você estiver nos assistindo, eu creio que ele vai estar se manifestando aí na sua vida também. Amém? Aleluia! E hoje nós estamos aqui nesse tema maravilhoso que nós entramos nessa concordância porque foi algo de Deus, que é sobre o Espírito Santo. E vamos estar iniciando um pouquinho falando sobre o nosso amigo Espírito Santo, quem é esse amigo maravilhoso, que eu estava me perguntando, Senhor, mas o que que eu posso estar levando, o que que eu posso estar articulando ali naquele momento? E a única coisa que é aquele principal foco que muitas pessoas não conhecem, quem é esse amigo Espírito Santo? Então, se você quiser começar um pouquinho falando sobre quem é esse amigo Espírito Santo, vamos estar dando uma complementada aqui. Eu vou começar a falar aqui na palavra. Quando Jesus, né? Jesus foi. Nicolas, Jesus é maravilhoso. É E maravilhoso. ele é o Messias que nos apresentou o Espírito Santo. Sim, Sabemos que o Espírito Santo, ele está sempre, desde a fundação do mundo, né? sim, A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E, como eu sempre digo, essa família maravilhosa do céu, ela é coletiva. É uma família maravilhosa que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. né? Já domingo já tinha ministrado um Sim, pouquinho, lá no livro de João, o Evangelho de João, né? Lá no capítulo 14, do 17 em diante, quando o Senhor fala assim: Eu não vos deixarei órfão, eu deixarei o meu amigo. Em outras traduções, ele diz: Eu deixarei outro consolador. Em outra tradução, ele diz: Eu deixarei um advogado. Mas quando eu aprendi na primeira vez que eu li a Bíblia, lá na edição corrigida, né? Aquela Bíblia bem
É uma tradução simples que veio assim há 47 anos que eu aprendi sobre o Espírito Santo. Aleluia. Jesus falava, na palavra lá dizia, que eu já estou com outra Bíblia aqui, com outra tradução. Aí ele dizia: Eu vos deixarei um consolador. Aleluia. E isso é sempre, né? Sim. Então, o que eu vou dizer para você? O Espírito Santo, eu sempre disse, ele é uma pessoa. Ele se manifesta, ele chora, Sim. ele se entristece, ele ora, ele intercede. Então, o Espírito Santo, é muito prazeroso falar sobre ele, né? Então, que você possa querer conhecer. Eu estive com uma pessoa esses dias e eu tenho falado muito do Espírito Santo para ela. Amém. E ela disse assim: eu achei bonitinho ela falar. Ela falou assim: eu ainda estou começando a ter intimidade, ainda não cheguei a ter intimidade, estou conhecendo. Aleluia. Esse é um relacionamento de amor, Sim. né? E vi uma grande mudança, né? Nessa vida. E você também, tá? Hoje a gente vai trazer esse texto aqui e eu sei que você vai ficar impactado e vai querer conhecê-lo. Se você não conhece. Agora, quem já conhece aí, por favor, comenta ali. Vai, comenta lá. É importante você comentar e trazer para nós um conhecimento. Sim. Porque tem gente boa ali, Nicolas. Tem gente Tem maravilhosa? gente boa, tem gente que conhece e pode explanar Sim. o texto ali embaixo pra gente e a gente até aprender com esse Sim. pessoal aí, né? Muitas pessoas abençoadas que têm um conhecimento para estar mostrando, explanando aí para tantas e tantas pessoas. É, E precisamos estar complementando. Às vezes a gente está falando algo aqui que às vezes para a gente fica um pouco vago, mas a pessoa ali pega aquele gancho e manda aquele comentário exato, abençoado ali. exato, né? Então, só continuando aqui, eu quero ler para você hoje, na palavra de o Evangelho de João, tá? Capítulo 7 e no 17, 17. Jesus, né? É uma coisa muito importante que eu achei muito interessante comentar esse texto. Falou muito comigo. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Olha que lindo, Aleluia. tá? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, Aleluia. que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aleluia. Pense. Dá para você imaginar um pouquinho agora Jesus nesse lugar, no dia mais importante da festa, o Espírito Santo, né? Marca a presença. Aonde ele chega, marca a presença. Porque nesse dia ele se levanta e ele fala. Então, lá na frente, no capítulo 14, aí ele já fala da sua ida e da sua vinda. Aleluia. E ele fala: Eu não vos deixarei órfãos. Se você ler o livro do Evangelho de João, vai ser muitas vezes que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. E eu achei muito lindo isso para compartilhar com você. Jesus fica em pé. E era uma festa. E era o dia mais importante daquela festa. E essa festa
né? Era uma festa onde estava Jesus, seus discípulos, né? E ele comentou sobre o amigo dele. É como se eu chegasse em um lugar maravilhoso, eu estou ali com todos os convidados, com todo mundo, e eu levantasse e falasse: olha, tá vindo aí um amigo meu, né? Recebe ele aí, Aleluia. recebe ele aí que tá vindo, ele é muito importante. E cada um vai receber um pouco dele. Aleluia. É isso aí, Nossa, Nicolas. eu amo falar sobre o Espírito Santo porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ele vem de uma forma tão simples. Ele faz coisas tão simples, mas é aquele que Eficaz. realmente toca, transforma, através da sua simplicidade de operar e não com as suas extravagâncias, ele vem e aquieta o coração, aquieta a alma. E é tão incrível ver a forma como Jesus apresenta a presença do Espírito Santo, o melhor amigo que nós temos, em uma festa tão especial, em uma festa tão abrangente, que tantas pessoas estavam naquele momento, pessoas Muita de gente. patamar, pessoas importantes. Jesus podia ter pegado e falado sobre tantas pessoas, mas não, ele escolheu aquele que é o princípio, aquele que é o fiel e que não jamais abandona. E esse amigo Espírito Santo, ele é aquele que está em todo momento, como estava no princípio, está no presente e estará no final. E eu acho incrível, incrível esse amor que nem a palavra diz que Jesus, conforme você citou sobre as traduções, sobre uns é o encorajador, outros é o advogado, outros é o consolador. Inclusive, aquela Bíblia que você tinha me dado foi sobre o consolador que falava. E eu sempre ficava maravilhado, porque o Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos do que aquele que, em cujo momento de maior aflição, ele é aquele amigo fiel que se apresenta no momento da angústia, mas também aquele amigo que está na sua alegria, aquele amigo que está na sua maior felicidade, aquele amigo que jamais te abandona, independente das circunstâncias. O Espírito Santo é e sempre será, e não existe outro que possa mudar esse princípio. E que nem você tinha citado sobre a questão do sentimento, que nem é falado sobre em Gálatas, eu não estou confuso. Eu tô confundindo Malaquias com Gálatas. Eu tô tentando lembrar aqui da cabeça, daí já tá fugindo tudo. Que fala sobre esses sentimentos, fala sobre esses frutos que é apresentado através da nossa vivência, convivência com o Espírito Santo, esses frutos do Espírito que o Espírito vem e nos ensina a frutificar. E entre todos, o maior é esse amor. E que o amor também não é sobre algo sentido, mas é algo que é escolhido. E o Espírito Santo escolheu. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20 em diante, né? Sim, Sobre os frutos, né? O Espírito Santo, ele tem as obras e tem os frutos. sim, Para mim, a obra do Espírito Santo é quando a gente tem aquela mudança de vida, sim, né? É uma realmente. grande obra que ele faz quando a gente tem aquele compromisso com Deus e recebe Jesus de uma certa maneira. A gente, muitos dizem assim, ai, você aceita Jesus, né? Eu acho que a palavra certa é você quer ter uma experiência espiritual com Jesus, porque aí nesse momento, né? Porque é Jesus, Jesus. Pai, Filho, Filho. depois o Espírito Santo, né? Na família Trindade ali. Então, a pessoa ela pode estar no mais nível baixo de uma vida que necessita ser mudada, de uma vida que necessita, precisa. Se você está aí nesse patamar de uma vida que você necessita de uma mudança, é real que eu estou falando aqui. E então pede ao Senhor Jesus para você ter uma experiência espiritual com ele. E nessa experiência Jesus, ele vai enviar o Espírito Santo. E como eu dizia, no
texto, né, lá eu acho que eu não lembro direito se é em Mateus, nos últimos versículos, mas há um texto que diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi Jesus que falou. Então, esse assunto é muito gostoso, por quê? Porque o Espírito Santo, ele vive perto, próximo, querendo se apresentar, querendo chegar e dizendo assim: eu posso, eu sou o poder, eu mudo sua vida, eu mudo seu destino, eu mudo sua direção. Clama a mim, clama a mim. Então a gente tem umas coisas assim que lá no Antigo Testamento, no Salmos 46 e versículo 4, é muito lindo esse texto. Então diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado, né? Já vou assim, né, deixar para você comentar, mas eu quero dizer que para mim, quando eu li, eu tomei para a minha vida, porque o Senhor Jesus tinha dito aqui que rios de água vivas fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão quando você crer, quando você receber esse Espírito Santo glorioso. Então, esse rio, lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos, vai dizer que há um rio. Interessante, né? Glória a Deus. Há um rio. Já existe. Então, muitas das vezes, eu estou me preparando para receber o Espírito Santo, eu estou me preparando para receber os dons. Não! Recebe ele e depois ele vem com os frutos. Aleluia. Depois ele vem com os dons. Depois ele vai te enchendo, ele vai mudando a sua vida, ele vai te capacitando. Nós somos santuário das moradas. O Altíssimo mora em nós. O Altíssimo está dentro de nós. E eis que tenho esse ministério, que há um tesouro dentro do vaso de barro. Aleluia. Oh, Nicolas, quem é esse vaso de barro? Glória a Deus. É nós. Sou eu e você, mamãe. Sou eu e você, dona de casa. Sou eu e você, papai. Sou eu e você, amigo. E não é preciso você ter que estar se esforçando lá, se preparando, jejuando, não. Primeiro recebe ele. E ele vai estar com você. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todas as vezes que for para receber o Espírito Santo, Jesus fala bem claro. Não é preciso estar buscando, buscando, buscando. É preciso ter ele para depois buscar. E ele vai nos encher. Não é assim? Sim. Abre a sua boca e eu vos encherei. Aleluia. Assim diz a palavra. Sabe, você falando sobre esse quesito, dessa fala sobre o Espírito Santo, que nós não devemos ficar esperando e realmente ir fazer. Ah, não, eu tenho que ficar primeiro me desfazer do meu pecado para depois o Espírito Santo vir e fazer. Não. Não Não consegue. consegue. Não Não consegue. é possível. E o que eu achei super interessante enquanto você estava falando sobre essa palavra, que me veio agora uma explanação maravilhosa, é que nem você falou, primeiro o Pai, depois o Filho e daí o Espírito. E o que me veio numa palavra super interessante nesse tema Espírito Santo, focando nele principalmente, mas também trazendo um pouquinho da essência da Trindade, é que se nós formos parar para ver, primeiro houve a intervenção do Pai, Sim. vindo, falando, chamando, falando, ó, meu filho vai descer, então venha para mim, venha, se achegue.
Depois o Filho desceu, Jesus veio, consolidou todo o povo com palavras de sabedoria, ensinando, mostrando como se achegar ao Pai, que somente através dele podemos ter a conexão, porque Jesus veio na terra para travar a conexão entre terra e céu, e também entre mim e o meu próximo. E depois, no livro de Atos, lá no capítulo 2, vai falar sobre o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo não veio como uma consolidação, não veio como um chamado, mas ele foi como um enviado. Ele chegou para enviar os seus apóstolos. Ele Sim. chegou para falar: agora vocês estão prontos e consolidados, e agora vocês só têm o trabalho de ir pregar. Tanto que depois do capítulo 2, Pedro, João e todos os apóstolos saíram cada um para um lado, levando a presença, levando a palavra, levando o evangelho, ministrando, pregando, porque o Espírito Santo não estava ali esperando que houvesse um arrependimento de tudo, porque ainda Pedro tinha a sua carca grossa que estava ali, meio pesada, com a sua mão pesada. Os discípulos ainda estavam em seu momento de tribulação, mas eles permaneceram buscando na presença. E quando o Espírito Santo desceu, eles foram enviados, mesmo com suas falhas, com seus erros, mas eles não estavam pensando no seu passado, mas estavam pensando no futuro vindouro, sobre aquilo que Jesus havia ensinado e sobre o cumprimento da palavra do Senhor através do Espírito Santo guiando e conduzindo os corações para um caminho de evangelho, um caminho de palavra, um caminho de ministração, muitas vezes um caminho que as pessoas acham que é mil maravilhas, mas é um caminho de sofrimento, é um caminho de peso, mas que no final traz o seu galardão sobre tudo aquilo que você ganhou, sobre as almas, sobre as vidas, sobre a palavra ministrada boa e verdadeira e eficaz. Sim, E eu achei verdade. muito interessante essa explanação que o Senhor veio trazendo. Sim, Porque as pessoas ficam naquele entendimento: nossa, eu tenho que receber o Espírito Santo para mim poder tá. Não, primeiro eu tenho que me consertar para primeiro estar recebendo o Espírito Santo para daí eu estar indo e fazendo. Mas a verdade é que Deus está nos chamando, Jesus está nos ensinando e o Espírito Santo só está para nos guiar para o caminho verdadeiro. Não é sobre eu me preparar sobre um caminho, mas é sobre eu entender o caminho. Jesus é o caminho e a verdade. Se eu entendo que Jesus é o caminho e a verdade, então eu sei para onde eu vou e eu sei para onde eu devo levar as pessoas. Não é sobre o preparar de uma rocha verdadeira, mas é sobre o reconhecer de um caminho verdadeiro. porque assim, Nicolas, é, todas as vezes, desde o início, quando o Espírito Santo foi apresentado, ele pairava sobre a face das águas. Desde os textos que a gente vem lendo sobre as águas. Sim. O voo arrasante que veio sobre Jesus era o Espírito Santo. Aleluia. Veio, pousou sobre ele, ao qual veio uma voz do alto, que é o Pai. Aleluia. Esse é meu filho amado. E Jesus estava onde? Descendo as águas. Então, eu creio que o único que pode nos limpar, porque tem pecados que é fácil deixar, né? Ah, não vou mais fazer e pronto. Outros não são tão fáceis, porque a gente tem andado com pessoas, pregado a pessoas, e a gente vê que não é fácil, mas não é impossível. E o Espírito Santo é aquele que lava. Então, Espírito Santo, me lava. Eu te aconselho, ore e diga: Senhor, me lava, lava o meu coração. Lava-me dos meus pecados, lava-me da minha incredulidade, me faça crer, me faça permanecer fiel na palavra, porque é Ele. Ele é o autor da Bíblia Sagrada. Aleluia. Ele é o autor. Ele que auxiliou, inspirou o homem a escrever. E, né? Mais para frente a gente vai trazer pessoas que vão vir falar sobre como surgiu a Bíblia. Aleluia. Como veio essa palavra e como que ela era proibida de ser lida.
Sim, porque aonde chegava, ela mudava história, mudava família. Então, o autor da palavra é o Espírito Santo. sim, Ele inspirou, mas o centro de toda a palavra é Jesus. sim. Aleluia. Então, é sobre isso, um cardápio aqui e sobre uma comida e uma bebida gostosa para gente. Abençoada, aquela que enche realmente, não é passageira. Aleluia! Verdade. Então, hoje eu falo, Nicolas, assim, que quem precisa agora, que é o evangelho a ser pregado nos últimos tempos, é Aleluia. o evangelho do reino. Sim, Jesus disse assim: e o reino dos céus está entre vós. E quando ele disse o reino dos céus está entre vós, ele não disse que o reino dos céus está entre a religião tal, entre o conhecimento tal, entre a doutrina tal. Não. Ele disse: está entre vós. Como Jesus disse, que o mundo não conhece o Espírito Santo, não pode vê-lo. É preciso sair do mundo. Mundo que a conhecer. gente diz são as coisas que nos afastam de Sim, Deus. Então, o mundo não pode ver. E eu sempre digo, o homem, a mulher, o ser humano sem o Espírito Santo não serve para nada. Porque Deus vai usar aquele que tem o Espírito sim, Santo. E às vezes você acha assim, ai, fulano falou comigo, mas era do mundo. Ele pode ser do mundo, nós todos somos do mundo, mas ele pode, num momento, ter sido usado pelo Espírito Santo. sim, De, verdade. falo assim de experiência vivida, ele pode ter sido usado pelo Espírito Santo. Então, nós nunca podemos duvidar da presença, da competência do Espírito Santo, Aleluia. porque ele nos ama. Sim, Ele nos ama. Então, ele nos limpa. A minha oração, Nicolas, todo dia, eu dobro o meu joelho e começo a clamar a ele e falar: me lava no sangue de aleluia. Jesus, Espírito Santo. Me lava, perdoa os meus pecados de palavras, de atitude, de pensamento, de sentimento, de olhar, de desejar. Perdoa os meus pecados. Me lava no sangue de Jesus, porque o sangue é maravilhoso. Amém? Aleluia. Então a gente vai fazer mais ou menos quase uma casa de paz aqui. Aleluia. É a Ó, presença. nós podemos, hein? Entrando na casa de cada pessoa e levando o evangelho de vida e transformação. Verdade. Se você quiser uma casa de paz aí entrando na sua casa, manda aqui e a gente tira um dia, né? Sim, Vamos ministrar a casa de paz para você aí. Olha que legal. aleluia. Mas é isso, Nicolas, que eu falar do Espírito Santo a gente vai ficar a noite inteira. Fica a noite inteira. Até já me veio vários temas aqui da cabeça agora. Então E fala. a presença do Espírito Santo é maravilhosa. E uma coisa que eu queria, só entrando aqui, não sei se seria o momento de finalização, mas é sobre esse tópico da parte do sobrenatural do Espírito Santo. Hum, maravilhoso. Que você estava citando sobre algumas questões de experiências espirituais. E uma das coisas que eu sempre ouço, e eu creio que você também já deve ter ouvido de muitos, principalmente de mim, falando sobre esse quesito, é sobre essa experiência sobrenatural e espiritual com o Espírito Santo, que há. Nossa, eu preciso realmente pegar e falar em novas línguas. Eu preciso realmente pegar e fazer uma oração fervorosa, onde o céu cai, a terra treme, tudo é inundado e para acontecer algo e eu realmente saber que é o Espírito Santo. Mas enquanto você estava falando, eu estava sentindo algo ao meu coração que estava sendo ministrado sobre essa questão que não é sobre as maiores questões que ele está, mas é sobre aquela oração simples. Simples que a gente faz em um dia, falando: Espírito Santo, me lava, me limpa, me renova. E no outro dia, sendo uma oração simples, ela é eficaz. Tanto que a gente esquece do que fizemos, do que nós estávamos com vontade de fazer de um pecado ali na frente, de coisas que a gente falou para o Espírito Santo tirar nessa simples oração.
E de repente no outro dia a gente não sente mais vontade, não sente mais desejo, a gente não sente mais literalmente nenhuma ligação com esse pecado. E eu vejo essa conexão com o sobrenatural, não sobre algo que realmente as pessoas têm aquela ligação. O sobrenatural é sobre coisas que literalmente o nome fala, fora do normal, fora do natural. Mas às vezes o que é fora do natural não é sobre o fogo descer na terra, mas o fora do normal é sobre um coração sincero na presença dele. É sobre um coração que está disposto a estar seguindo em uma vida constante com Cristo, carregando a cruz e seguindo Ele. Porque isso é algo sobrenatural. A pessoa, além de tomar a sua cruz, conforme é um tópico que a gente estava conversando bastante, além disso, está seguindo a Jesus. Além do fato da pessoa estar simplesmente ali, na presença do Espírito Santo, mas reconhecendo que Ele é o verdadeiro, o maior, o melhor e o mais sincero entre todos os espíritos, porque nada supera a presença dele. Porque todos os espíritos são submissos a ele, Sim, porque ele é o maior. ele é o maior. E esse tópico eu acho muito, muito interessante. Porque tem tantas pessoas que estão tão focadas nesse sobrenatural que é formulado pelo mundo. Eu vejo que esse sobrenatural que é colocado muitas das vezes dentro de alguns lugares não é algo que vem realmente sobre a Bíblia, mas é coisas que colocam, porque hoje, se for ver, o maior conteúdo que está sendo reconhecido pelo YouTube hoje é conteúdo que fala sobre espíritos, conteúdo que fala sobre demônios, conteúdo que fala sobre coisas acontecendo na casa de fulano, onde a poltrona se mexe, a mesa se mexe, e as pessoas estão focadas nesse tipo de sobrenatural, mas elas não estão reconhecendo o que é realmente o sobrenatural do Espírito Santo. E esse sobrenatural é o verdadeiro, É, o simples. e assim, eu creio. A minha fé ela é meia doida e eu creio que nós vivemos esse sobrenatural quando o nosso coração ele começa a ser simples. Sim, Porque tem gente que fica assim: "Ai, eu quero ressuscitar mortos, eu quero ressuscitar, eu quero andar, eu quero estender a mão", tal. Glória a Deus sim, por esse coração sim, que busca isso. Aí quem tá mesmo no fundo do poço, arrasado, tô falando para quem já conheceu, já teve experiência com o Espírito Santo. sim. Aí olha aquele irmão, e porque eu tô indo para o monte, eu tô buscando, eu tô indo. Glória a Deus. Mas às vezes a pessoa olha para ele e fala: "Vixe, quem sou eu? Sim. Não sou digno. Eu jamais vou ter o Espírito Santo". Aí que eu quero dizer, não se engane com isso. Não se deixe levar por isso, porque o Espírito Santo, o meu amigo, o seu amigo, ele está perto, ele está do seu lado. Às vezes a sua Bíblia já, desde quando você abandonou o caminho, saiu, ou deu uma parada, às vezes você está só indo e não está exercendo. Sua Bíblia está lá, cheia de pó. Você já não pega mais, já não lê mais, e ele está presente, te empurrando, sabe? Me dá ouvido, filho, me dá ouvido, filha. Leia a minha palavra, porque eu quero falar contigo através da minha palavra. E aí, você não lê, você não tem outras coisas para você fazer. E deixa. E aí ele chora. Verdade. Ele chora. Ele intercede, ele se entristece. Não apagueis o Espírito Santo, diz, né? Porque é fácil largar tudo e partir para o pecado. Ah, mais uma ida lá, fazer mais uma vez só. Ah, vou me despedir. E isso entristece o Espírito Sim. Santo. Então, não permita, não permita isso.
Não olhe para aquele que está lá se santificando, buscando glória a Deus pela vida dele. Mas você pode começar agora, hoje, terminando esse podcast, você pega a sua Bíblia, Sim. passa a mão, tira a poeira e vai meditar. E ele vai falar com você. As coisas vão mudar. Se você der ouvido, se você deixar passar pelos seus olhos, essa palavra vai entrar. Porque quando os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom. E é por isso eu tenho visto muita gente, e até liderança às vezes, que não lê, que não conhece, que só procura aquele texto a hora que vai ministrar em algum lugar, aí procura, faz uma pesquisa, só sai aquele, aquele, aquele momento. Mas o que a gente procura todos os dias, eu preciso ler todos os dias, eu preciso meditar todos os dias, porque eu preciso ter os meus olhos bom. Aleluia. Se os meus olhos for bom, todo o meu corpo será bom, porque os meus olhos é a janela da alma. Aleluia. Interessante, né? Sim. Então, busque o Espírito Santo. Pede para ele entrar. Quantos testemunhos, Nicolas, a gente vê a pessoa orar assim e falar assim: ah, eu tô aqui, ó, largado na sarjeta, mas Espírito Santo, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas buscam mais assim, Deus, Jesus, e esquece, porque Ele está aqui na terra, Ele foi enviado. Sim. Ele foi mandado para nós. Então, é isso que eu quero deixar para você hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Vai para o quarto, sabe? Você que está aí mesmo num cantinho aí, até mesmo alguém que fica assim, ai meu Deus do céu, eu preciso sair de lá daquele bar. Eu preciso deixar de ir naquele lugar lá. Eu preciso parar. Mesmo que você ainda não conseguiu sair, quando você estiver lá, chama o Espírito Santo para você ver. Aleluia. Chama. Tô aqui, Senhor, com esse copo, com esse negócio aqui. Dá para me ajudar? Eu quero servir. Aí faça igual Davi. Não retire de mim o teu Espírito, Senhor. E torna a dar-me alegria da salvação. E renova em mim um espírito inabalável. Aleluia. Davi, Antigo Testamento. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Né? Amém. Glória a Deus. O que falar desse amigo Espírito Santo que nunca nos deixou, sempre está ali, apenas querendo a nossa atenção, de poder conversar, trocar uma ideia, falar como é que foi o dia, como é que tá sendo a semana, você tá bem. E o Espírito Santo sempre está ali naquele momento, querendo saber, por mais que ele reconheça e conheça o nosso coração, ele sempre está ao nosso lado buscando não apenas a presença de estar ali, mas a intimidade de estar conversando, a intimidade de estar constantemente ali, falando realmente como um amigo. Há, há 45 anos atrás, não, 47 anos, eu via todo mundo, né, falar do Espírito Santo. Eu vim de uma igreja abençoada, uma Amém. igreja cheia do poder de Deus. E eu ouvia todo mundo falando. Eu chegava no grupo de jovens, jovens cheios do Espírito Santo. E eu vim do mundo mesmo, um mundo que ainda vou dar meu testemunho. Aleluia. E
E aí eu fui trabalhar e eu morava em São Paulo, eu morava em Carapicuíba, é rápido, sim. Amém. Eu fui trabalhar até o Brás. Então eu descia a pé até a estação de Carapicuíba, pegava o trem, fazia a baldeação na Estação da Luz e até o Brás. E quando eu via, lembrava do culto à noite, no domingo eu vinha assim, falava: "Eu quero conhecer o Espírito Santo, meu Deus. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu preciso conhecer o Espírito Santo". E eu ia clamando, 40 minutos de trem, e eu dentro ali com o Novo Testamento azul. Eu quero conhecer o Espírito Santo. E aí eu sentia meu coração pulsar e bater, forte mesmo. E aí um dia, eu no ponto lá para pegar, eu falei: "Hoje eu não vou pegar trem, eu vou pegar um ônibus até o Brás, Aleluia. até meu serviço". Aí desci na Luz, fui pro ponto, e nesse ponto era assim, na época ele lotava, não sei agora, faz muito tempo. Aleluia. Lotava, lotava que as pessoas iam na porta Hum. segurando ali, não tinha lugar. E até onde eu ia, porque eu descia em um ponto rápido. Então eu tinha que atravessar, pegar o ônibus e atravessar a multidão dentro daquele ônibus e apertando para conseguir descer no ponto. E eu falei assim, eu estava sentada esperando o ônibus e eu disse assim: "Meu Deus, se eu tenho o Espírito Santo, se ele existe, eu faço uma prova. Eu vou entrar nesse ônibus", que era ponto final, então eu era a primeira pessoa a entrar. "Eu vou entrar nesse ônibus, eu vou sentar e vou pedir para o Espírito Santo passar a roleta comigo, e ele vai sentar do meu lado, no lado do corredor, porque ele é um cavalheiro e eu sou uma dama. Eu vou no cantinho e ele vai sentar do lado no corredor. E eu vou olhar e não vai ter ninguém sentado do meu lado. E eu vou saber que é o Espírito Santo. E ninguém, todo mundo vai olhar e vai ver uma pessoa. Olha que coisa de doido, né?" E falei: "E vou. E quando eu descer, eu vou olhar para trás e vou ver duas pessoas sentando no banco. Enquanto eu estiver e o Espírito Santo estiver comigo, ninguém vai sentar no meu banco". Fomos, dava uns 15 minutos. E fomos. Convidei, falei: "Entra aqui, Espírito Santo, vou passar". Passei a roleta, sentei lá naquele banco meio que de frente com a Sim. porta, eu era uma das primeiras a entrar, e o ônibus foi enchendo e ninguém sentava do meu lado. E aquilo foi me dando algo assim, eu não sabia nem explicar, mas foi me dando uma alegria muito grande, Aleluia. sabe. E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, gente na porta, o ônibus deu a partida e gente na porta, gente de pé, segurando em cima de mim ali, mas todos ali viam uma pessoa. Não era, não tô mentindo, nem tem porquê, porque foi aí que eu comecei meu relacionamento com ele. Aleluia. E vi uma pessoa, porque ninguém sentava. Todo mundo se matando para sentar num banco ali, naquela hora, ônibus cheio, cheio, cheio. E eu comecei a sentir uma coisa, irmãos, falando assim, porque na época era isso que eu sentia, tem um negócio aqui. E um fogo, um negócio que meu coração começou a disparar e eu tem uma música até que fala, né, o batismo no ônibus. É quase a minha história. Comecei a sentir. E eu não falava em línguas, então comecei: "Glória, glória, 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 Aleluia. glória. Aleluia, 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 aleluia". E fui, menino, uns 15 minutos ali dentro daquele ônibus. Quando eu Aleluia. levantei, eu estava meio atordoada, assim, pedi licença para a pessoa que estava ali no banco e falei: dá licença", e fui olhando, imediatamente, pum, sentou 2 no banco. E quando sentou, desci a porta do ônibus falando em línguas. Aleluia. Ai, foi Glória a maravilhoso, Deus. tá? É isso. E não acabou aí. Aí daí para frente, eu sei que ele é real. Aleluia. Então, aonde eu vou, ele vai comigo. Aleluia. Ele é real. Não tem nada que possa
fazer a negação dessa realidade que é o Espírito Santo. Esse maravilhoso amigo, companheiro, consolador, advogado verdadeiro. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E é isso. Eu acho que já estamos no nosso momento aqui. Amém. Já estamos cheios. Eu realmente cheguei aqui com uma expectativa diferente do que estava sendo e a presença do Espírito Santo veio transbordante aqui dentro de mim enquanto está sendo feito tudo isso. Eu estou realmente com uma alegria transbordante pela presença Aleluia. dele. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por tudo isso. O Senhor Vai é lá, Espírito maravilhoso. Santo. Vai lá Ó, Espírito Santo, na vai casa da tocando, irmã, do Senhor Jesus. irmãozinho, desse Em jovem aí. nome do Senhor Vai Jesus lá, Cristo. Espírito Vai, Santo, Espírito e Santo. começa a Vai, atuar. Senhor, vai transformando. Liberta, sara, Vai tira toda transformando. essa enfermidade Está orando maligna. em Ah, nome de Espírito Santo, Jesus, só tu Pai. sabes Só o quantas Senhor essas pessoas têm conhece, sofrido Pai. longe da sua presença. Ó, Senhor, Desses abençoa-os, bebezinhos que Pai. estão doentes, enfermos, esses Senhor jovens, Jesus. esses adolescentes, essa mamãe, esse Aleluia, papai, Pai. esse irmão mais velho, Glória a Deus. esse vovô, essa vovó. O Espírito Santo, vai Aleluia, agora lá, essa presença gloriosa aqui. aleluia. Nós vamos terminar nosso podcast, Espírito Santo. Obrigado por ser a terceira pessoa aqui. Obrigado, Espírito O Santo. Senhor é a nossa terceira pessoa, que eu digo que sempre vai ser 3 aqui na mesa, né? E hoje nós 2 criamos coragem para fazer, então o Espírito Santo está aqui O Espírito representando. Santo está. Aleluia. E é isso, aleluia. Obrigado a cada irmão que acompanha nós aqui nesse momento de troca de Oh, conhecimentos, aleluia. esse momento de ministração maravilhosa na mesa aqui, realmente. Agora já estamos mudando aqui, na sala, na mesa, é no tudo, porque a presença do Espírito Santo é maravilhosa. A presença do Espírito Santo é maravilhosa. Ele nos leva a fazer coisas verdadeiramente fora do natural. E é isso, meu povo. Abençoado seja seu dia, sua noite ou a sua tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando no seu trabalho, abençoado seja em nome de Jesus. Que você possa estar comentando aí sobre o que foi falado, sobre o que foi ministrado. Se você sentiu algo para estar compartilhando, compartilha, porque esse canal é um canal de compartilhamento, onde nós estamos aqui para sermos cheios e transbordantes, para sermos transformados pela palavra do Senhor. Então vai comentando, vai compartilhando, vai deixando seu like, se inscrevendo nesse canal. E para todos que querem nos apoiar, vai nos apoiando aí, seja pela chave Pix, com o seu joinha e com a sua inscrição, principalmente com o compartilhamento, que é o que está sempre nos levando a lugares que às vezes a gente nem imagina. Às vezes está ali num continente, de repente está em outro, ou às vezes está simplesmente numa casa, como também pode estar numa empresa de repente ali. E é isso. Deus seja louvado. É isso. E o seu tempo é muito precioso. Sim. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigado, tá? Que o Senhor abençoe você e eu profetizo. Essa semana será uma semana de graça. Em nome de Jesus. Na presença do Senhor. Aleluia. E me faz um favor. Prospere muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tchau, tchau, meu povo. Deus abençoe.